Vamos para a palavra do Senhor? Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia, lá no último livro da nossa Bíblia Sagrada, Apocalipse capítulo 13, vamos ler a partir do versículo 16. Aleluia, Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor. Apocalipse 13, 16, diz assim a palavra do Senhor: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Olha aqui para mim. Vocês perceberam que não vai escapar ninguém aqui? Não vai escapar ninguém aqui. Então nós estamos falando de uma profecia, e é sobre isso que eu quero falar nesta noite, sobre esse tema, vivendo a profecia. Tá? Então, a todos, pequenos e grandes, quer dizer, aí eu já me incluo porque sou pequeno, né? Eu não sei como você se vê, pequeno ou grande, mas se for pequeno ou se for grande, você está aqui. A todos os ricos e os pobres, quer dizer, pegou nós também. Os livres e os escravos. Aqui pode falar de liberdade física, geográfica, mas aqueles também que já foram, libertos, os escravos. A todos esses, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, quer dizer, tem um lugar específico para esta marca, para que ninguém possa, verso 17, para que ninguém possa comprar ou vender. Olha só, imagine você, no mundo em que vivemos hoje, que há um mundo completamente voltado para o empreendedorismo, onde tudo que se fala é negócios. Até a igreja hoje já se fala, a igreja virou negócio. É verdade, até a igreja que não era para ter nada a ver com comércio, com negócio, com o Estado, mas até a igreja hoje, quando muitos fazendo da igreja um negócio, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Verso 18, aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666, ou seja, 666, lá vai tapa na orelha, se você não ficar atento com esse negócio que nós estamos vivendo nesses dias, amém? Sobre isso que eu quero falar. Vamos orar mais uma vez. Pai, graças te damos, bendito seja teu santo e poderoso nome. A ti, Senhor, somente a ti seja a honra e a glória, o louvor, a adoração que se faz neste lugar. Pai querido, nesta hora que os céus se abram e que o Espírito da revelação se manifeste em nosso meio, que nós possamos não apenas ler, mas que nós possamos ler e compreender aquilo que está escrito. Sabemos que é a palavra do Senhor, sabemos que é profecia do Senhor, mas nós precisamos da revelação. Nós queremos entender o que está acontecendo no mundo agora, no mundo em que vivemos, no tempo em que estamos inseridos, Senhor. Não queremos ser tomados de surpresa, não queremos como igreja ser enganados, por isso abre os nossos olhos espirituais para que possamos ver. Senhor, enquanto eu estiver pregando, enquanto eu estiver falando, que o teu Espírito esteja ministrando nos corações. Esta é a minha oração. Usa-me mais uma vez nesse dia de domingo para a glória do teu nome. Amém. Louvado seja Deus. A profecia. Tudo que lemos aqui é uma profecia.
como a Bíblia é carregada de profecias, onde muitas delas já se cumpriram, onde nenhuma das palavras proferidas ou registradas nas Escrituras Sagradas como profecia da parte de Deus para a humanidade, nenhuma delas caiu por terra. Todas se cumpriram no seu devido tempo. Uma das maiores profecias lançada à humanidade está lá no livro de Gênesis, logo no princípio, que é a profecia que do ventre de uma mulher nasceria um ser humano, um homem. Para nascer do ventre de uma mulher, tem que ser humano. E do ventre da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Profecia esta lançada de hoje para trás, há mais de 6.000 anos. Mas do dia em que ela foi proferida pela própria boca de Deus, porque foi Deus quem proferiu estas palavras, passaram-se 4.000 anos até que isso acontecesse. No devido tempo, nasce um menino do ventre de uma mulher, e este menino foi chamado de o Filho de Deus. Cresceu em santidade, pregou o Evangelho, viveu como ser humano aqui na terra, como está escrito no Evangelho de João, capítulo 1. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Mas ele cumpriu a promessa da profecia lançada. Através da sua morte, uma morte inocente, sem pecado, ele esmagou a cabeça da serpente. Com esse sacrifício, tomou posse de tudo aquilo que era de direito já do homem, que foi dado a Adão, mas Adão entregou de uma forma gratuita, por uma sedução, entregou a Satanás. Mas na cruz do Calvário, o diabo foi despojado. Na cruz do Calvário, o diabo foi aniquilado. Mas mais do que isso, na cruz do Calvário, a humanidade foi resgatada, porque a morte daquele homem chamado Jesus, sendo ele o Filho de Deus, nos deu o direito da vida eterna, pelo perdão dos nossos pecados, através do seu sangue derramado naquela cruz. Mas a profecia se cumpriu. Demorou anos, 4.000 anos, para se cumprir do dia em que ela foi anunciada. Muitas outras profecias foram anunciadas. Muitas já se cumpriram. E estão se cumprindo a cada dia, há profecias bíblicas se cumprindo. Mas, queridos, nós estamos vivendo em um tempo, um momento onde as grandes profecias escatológicas estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Mas há muitas pessoas que não estão percebendo. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Vivendo nos dias do cumprimento de uma grande profecia. Quando você olha para Israel, e basta você hoje, nós temos acesso quase que online, ao vivo, imediato. Se você entrar agora, vai ter alguém ao vivo transmitindo mensagens do mundo inteiro afora. Hoje nós temos esta facilidade, mas se você olhar para a história de Israel, há profecias que o deserto voltaria a florescer. E isso já é realidade. O deserto nas regiões de Israel já está florescendo. São profecias. Se você olha para Israel, você vai perceber profecias ditas por Isaías,
por Ezequiel que o mar salgado, ele voltaria a ter vida, aquilo que nós chamamos de mar morto ali nas regiões de Israel, voltaria a ter vida, e peixes, vida teria naquele lugar. Isso já é uma profecia que já está se cumprindo. Há uma ação acontecendo nestes dias, já não é tão recente assim, já tem aí uns 5 a 10 anos, chamado de Bolaine. São crateras que estão se abrindo ao redor do Mar Morto, algumas pistas, rodovias, estradas, hotéis que existiam às margens do Mar Morto, estão sendo engolidas por esses bolaines. Eu estive lá, passei por essas estradas, banhei-me naquelas águas, e de fato é aquilo que realmente a Bíblia diz: o mar é realmente morto pelo nível de salubridade da água, que é terrível. Mas nesses bolaines, essas crateras que estão se abrindo às margens do Mar Morto, a água doce está brotando e vida está sendo gerada ali. Profecia de mais de 1.000, de 2.000 anos atrás, está acontecendo nesse exato momento diante dos nossos olhos. A minha preocupação aqui nesta noite, e também pela manhã ministrei a mesma palavra, é que nós como igreja não podemos ficarmos desapercebidos aquilo que está acontecendo diante dos nossos olhos. E o meu papel é preparar você, para que você não esteja tão disperso ao ponto de a profecia estar acontecendo e você não ver que isso já é uma realidade. O texto que lemos fala de um tempo onde quem não tiver uma marca, esta marca pode ser figurada ou apresentada por um chip. Quem não tiver essa marca, seja ela plantada na testa ou no antebraço, não vai ter mais condições de viver nessa terra. Não terá mais condições, porque você não vai conseguir comprar, você não vai conseguir vender. Será impossível viver aqui nessa terra sem. E quando nós olhamos para a evolução, quando nós olhamos para a tecnologia, quando nós olhamos para tudo que está acontecendo, principalmente agora, nesses dias, há uma grande evolução da tecnologia, nós percebemos que isso já é uma realidade. Não precisa mais nada ser criado ou desenvolvido. Precisa sim um sistema onde todas as pessoas sejam convencidas para que se adaptem a esse sistema e aceitem esse processo. Isso precisa, mas isso só vai acontecer na hora certa e no momento certo. Mas a minha preocupação é nós como igreja, o que faremos? Como vamos sobreviver a tudo isso? Ainda que o meu estudo, a minha visão escatológica acerca dessa situação é que a igreja será arrebatada antes que isso venha à tona, louvado seja Deus. Só a geração que acredita no arrebatamento aí, cadê você? Dá uma glória a Deus, aleluia. Pastor, sei lá o que você está falando, de arrebatamento, de marca de besta, que marca de não sei o que, não sei nem do que está acontecendo. É justamente esse o meu papel aqui hoje, é trazer a informação para que você não seja mais um desinformado, para que você esteja atento. Queridos, olhamos para a vida de Jesus, e a missão de Jesus aqui na terra foi preparar os discípulos, foi anunciar para eles, para aqueles rapazes, acerca do seu futuro, acerca das coisas futuras. Quando você lê a narrativa de Jesus, Mateus capítulo de número 24 a seguir, ele está tratando com os discípulos acerca da escatologia. São coisas do fim dos tempos, e ele está ensinando: olha só, discípulos, quando vocês ouvirem falar de guerra, rumores de guerra, não vos preocupeis, porque ainda não é o fim, vocês não precisam ficar desesperados, porque haverá muitas guerras, haverá fome, haverá peste, tudo isso vai acontecer.
Mas não se preocupe, porque isso é o princípio ainda das dores. Muitas dessas coisas, a humanidade vai ser necessário que a humanidade passe por isso. Mas quando vocês ouvirem falar de paz, então aí virá repentina destruição. Jesus não enganou os discípulos, Jesus preparou os discípulos, Jesus não ocultou nada deles. Jesus nunca, jamais ocultou dos seus seguidores, pelo contrário, mesmo que a informação não fosse tão satisfatória, ele não hesitava em dizer a verdade. Talvez o que eu estou dizendo hoje, você está dizendo assim, mas pastor, gostei tanto do culto de quinta-feira, eu vim aqui, o profeta Arno liberou uma palavra, e foi uma glória, foi um poder de Deus aqui, foi uma unção, nós pulamos, cantamos, estendemos aqui nossos braços, demos glória a Deus. Meu querido, mas eu venho te dizer nessa noite, não é só isso, não é só esse fogo, você precisa da informação correta, para que esse fogo esteja aceso no teu coração, porque diz a palavra do Senhor, que nos últimos dias, um dos sinais da volta de Jesus, seria a apostasia, a frieza espiritual do povo. E é nesse momento, onde o anticristo se manifesta. Assim também deve ser, como pastor, a minha preocupação, a mesma preocupação de Jesus Cristo. Preparar o coração da igreja, preparar você, esteja atento, observe, estude, tenha conhecimento de causa das coisas, busque. Hoje, eu saí aqui do culto, e aí um dos nossos diáconos já me parou ali, dizendo assim, pastor, saindo daqui, já vou correr estudar esses textos que o senhor mostrou aí um pouco mais. Porque talvez, às vezes, por muito tempo, a gente fica focado em tantos outros textos, ficamos focados em tantas outras coisas, mas nos esquecemos de olhar para aquilo que está acontecendo no mundo. E a Bíblia fala acerca de tudo que está acontecendo no mundo nesse exato momento, mas nós como igreja não podemos ser surpreendidos, porque nós temos a revelação da verdade em nossas mãos, louvado seja Deus. Mas o que traz essa visão? O conhecimento. Agora, veja bem, a Bíblia vai dizer, Oséias capítulo 4, diz, o meu povo perece, o meu povo sofre. E a palavra perecer ali usada é como, o meu povo está apodrecendo. Por quê? Não é por causa do diabo, não é por causa da crise humanitária, não é por causa da fome, não é por causa de nada disso, da rejeição, do abandono, das doenças, enfermidades, não. O meu povo perece porque falta-lhe o conhecimento. Conhecimento da palavra. Sem o conhecimento, igreja de Jesus Cristo, da palavra, nós seremos tomados de surpresa. E a Bíblia diz que no fim dos dias, ele virá como um ladrão, virá de surpresa, de repente. Então eu não posso deixar para me preparar amanhã, não. Eu tenho que me preparar hoje, agora, enquanto há tempo. Porque se acontecer hoje à noite, se acontecer amanhã, eu não sei que momento isso irá acontecer, eu já estou pronto para a glória de Deus Pai. Mas há uma dispersão tão grande. As pessoas não querem mais estudar a Bíblia. Nós colocamos esse ano aí, começamos o ano em oração, propósito, na busca da intimidade com Deus, e intencionalmente e estrategicamente também lançamos a proposta do devocional. Quem comprou o devocional aí? Olha aí. Isso é muito bom. Já recebi vários. Pastor, que estratégia, o senhor foi muito assertivo essa semana mesmo. Por quê? Porque a ideia é provocar o teu coração a todos os dias, pelo menos ler um versículozinho da Bíblia. Isso aí, alguém entendeu? Nós não queremos vender livros, não. Tanto é que foi vendido aí a preço de custo aí. Não é ganhar dinheiro com devocional, não, amados. É provocar você a ler Bíblia. É provocar você a ter uma vida de devocional, tirar um tempinho. Mas está tão corrido. Mas estou trabalhando tanto. Amado, se você não tiver como tirar 5, 10, 15, 20, 30 minutos que seja pela manhã, você está correndo perigo.
de ser enganado, de a profecia estar cumprindo diante dos teus olhos e você não está vendo, porque você, como eu preguei no domingo passado, está como cego na aldeia, vivendo uma cegueira espiritual. E aí fica naquele discurso, não, nada a ver não, teoria da conspiração. Sim, pode ter teoria da conspiração, pode ter um fanatismo por detrás disso, mas existe muita verdade no que está acontecendo no mundo agora, amados. Há uma preparação para a chegada do anticristo. Está tudo pronto, está tudo preparado. E esse avanço da tecnologia tem favorecido, tem beneficiado a isso. É necessário que isso chegasse onde chegou, para que no tempo certo se cumpra o que nós acabamos de ler no texto de Apocalipse, aqui, capítulo de número 13. Esse texto que lemos está falando de algo que vai acontecer com toda a raça humana, mas não provém de Deus. O maior perigo que corremos é de estar vivendo a profecia e não perceber que ela já se cumpriu, já é realidade. Essa questão da tecnologia, essa questão de implantação de chip, esse surgimento do anticristo, os preparativos de Israel para que surja esse líder, esse governante, o mundo, a globalização, tudo isso já é uma preparação, está diante dos nossos olhos, queridos. Nós não podemos nos comportar como muitos nos dias bíblicos, onde Jesus pisou nessa terra, e sendo ele o cumprimento da maior profecia de Deus. Eu achei incrível o que a pastora Raquel falou aqui nesta manhã, porque o cumprimento daquela profecia foi a maior tragédia para os céus, para a terra, para a humanidade. A maior tragédia do mundo foi o quê? A morte de Jesus. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele fez da maior tragédia do mundo o maior milagre que o ser humano pode receber. Através da sua morte, da sua ressurreição, Ele nos deu vida e vida em abundância para todos aqueles que creem no seu nome, têm o direito da vida eterna. Mas a Bíblia narra no capítulo 4 do Evangelho de João, uma história de uma mulher que estava às margens, à beira de um poço. Essa mulher estava com a vida toda disfuncional, uma mulher que tentava de todas as formas relacionamentos que não deram certo, mas um certo dia ela encontra com o Senhor. E nesse encontro com Jesus, em poucas conversas, Jesus identifica qual é o problema dela. E naquela conversa, Jesus liberta aquela mulher e sara a vida dela. Porque Ele vê nela não só uma mulher frustrada, machucada, ferida, mas aos olhos de Deus, naquela mulher tinha uma adoradora de verdade. É para ela que Jesus vai dizer assim, ó, Deus procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Ela então diz para Jesus, eu sei, Senhor, que há de vir o Messias, o Cristo, e quando Ele vier, Ele vai nos revelar todas essas coisas aí, acerca da adoração, que não é em Jerusalém, não é no Monte Gerizim, não, haverá um lugar onde você estiver, você pode ser um adorador. Ela já sabia da história, ela já sabia da profecia, que um dia o Messias havia de vir. E ela diz, eu sei, Senhor, que há de vir o Messias, eu sei, Senhor, que há de vir o Cristo, e quando Ele vier, Ele nos revelará todas essas coisas. Olhando nos olhos dela, como eu estou olhando nos seus olhos agora, Carla, Ele disse para ela, eu sou a profecia que está diante de você, eu mesmo que falo contigo. Sabe, queridos, e o que me chama a atenção é que ela deu ouvidos
aquela profecia que estava se cumprindo diante dela naquele momento. E ela acreditou que o Cristo, o libertador, havia se manifestado aos homens. Ela vai para Samaria e anuncia aquela verdade, o que acontecera com ela. E ela leva toda uma cidade a se render aos pés do Senhor Jesus Cristo, porque acreditou na profecia que estava acontecendo com ela. Agora penso eu aqui com os meus poucos neurônios, o Tico e o Teco, de vez em quando o Tico está de férias, fica só o Teco martelando, para tentar encontrar alguns raciocínios um pouco diferentes da realidade. Eu fico pensando, se essa mulher fala assim, não, senhor, não. Não, porque a promessa é que ele vai vir num cavalo branco, ele vai vir, vai governar, vai quebrar tudo aí, vai tocar o terror em Jerusalém, vai sentar no trono lá. Ela estaria rejeitando a maior profecia, o cumprimento da maior profecia diante dos seus olhos. Talvez, querido, você está aqui dentro me ouvindo nesta noite, e você ainda está rejeitando o maior cumprimento da maior profecia que Deus já deu aos homens. Jesus Cristo já veio. A promessa da outra profecia é que Ele ainda voltará. Ele diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, teria dito, eu vou lá, vou preparar um lugar, e quando eu preparar um lugar, eu voltarei para buscar vocês, porque o meu desejo é que onde eu esteja, vocês também estejam comigo. Aleluia. Essa também é uma profecia. Diga comigo, diga, se Ele falou, vai cumprir. Vai cumprir. Diga, em breve, muito breve, Ele voltará. Sabe, queridos, agora tem pessoas vivendo uma vida como se isso nunca fosse acontecer. E a minha preocupação é exatamente essa. Se nós não estamos atentos a uma profecia que foi anunciada, e ela já se cumpriu, imagina essas aqui, falando que alguém vai governar o planeta Terra, e vai plantar chip na humanidade, vai ser uma marca da besta, e essas pessoas vão ter que submeter esse governo. Se a pessoa não acreditou naquilo que já aconteceu, essa é a minha preocupação com a igreja. Essa é a minha preocupação com a igreja. O avanço do conhecimento e da tecnologia, que está avançando em uma velocidade assustadora. Assustadora o que a tecnologia está avançando. Isso também é o cumprimento de uma profecia. Profecia, amados. Daniel capítulo de número 12, versículo de número 4, diz que nos últimos dias, sela aí as suas palavras, Daniel. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos esquadrinharão e o saber se multiplicará. Há outras versões que vai dizer, se multiplicará o conhecimento. É profecia, amados. Você sabia que aquilo que o ser humano, o homem, não evoluiu em 1900 anos, ele evoluiu nos últimos 100 anos? Em 1900 anos, depois de Cristo, a humanidade evoluiu. Mas a tecnologia parece que ficou estagnada. O ser humano avançou, construiu prédios, torres, construiu cidades, uma série de coisas melhorou, muitas coisas melhoraram. Mas esse avanço do conhecimento, esse avanço do saber, é profecia de Deus que está se cumprindo agora nos últimos 100 anos. E nós estamos vivendo agora, nesse exato momento, o ápice do cumprimento dessa profecia através do conhecimento e da multiplicação da ciência e do conhecimento. E eu louvo a Deus pelo conhecimento e pela multiplicação da ciência. Se não fosse assim, outrora eu não estaria mais aqui. Já haveria partido para a glória, já estava esperando você lá no pezinho da árvore da vida, às margens da beira do rio de águas cristalinas. Só chega lá e me procurar que eu vou estar lá.
E se tiver, Rodrigo, lá uma varinha para pescar, vou estar pescando. E disse que vai ter, hein? É 2, então fechou, nos vemos lá. Quem chegar primeiro, espera o outro lá. Então é assim, a medicina, uma evolução, tecnologias. Né? Eu entrei com uma veia do coração entupida em 95%. Fui fazer uma consulta, 95%. O médico falou assim, você não pode nem ir para casa mais, porque você corre o risco de morrer na caminhada até o carro. Eu falei, você é doido, doutor? Rapaz, estava jogando bola ontem. Ele falou, você é um milagre. Você não morreu porque Deus tem um negócio com você. Só está passando um fiozinho. Já vou te internar agora. E podemos abrir o seu peito, você escolhe, você quer que abra ou vamos tacar aí uns negocinhos. Mas como assim? Vai lá dentro do coração. Tecnologia, avanço de ciência. Internei, posei no hospital no outro dia, 2 horas ali de procedimentos. Anestesia só no lugar aqui, já foram lá, tacaram umas molinhas lá, já voltei para casa. 20 dias depois, fazendo academia, está ali o Davi também, que me ajudou muito, porque na hora do desespero a gente corre para quem já desesperou antes da gente. Não é assim? Você está no desespero, você fala, quem viveu essa experiência? Deixa, não, fulano, então vem cá. Me fala aí como que é esse negócio. E ele também passou pelo mesmo que eu passei. Mas eu louvo a Deus pelo avanço da medicina, eu louvo a Deus pelo avanço da tecnologia, eu louvo a Deus. Mas queridos, nós não podemos deixar de olhar esse plano. Tudo isso que está acontecendo com esse avanço dessa tecnologia. O que o mundo não avançou em 1900 anos, aconteceu nos últimos anos. Eu fiz uma pesquisa bem rasa, mas eu quero te dizer algumas coisas aqui. E olha só, em 1920 aconteceu a primeira transmissão de rádio comercial em massa. 1920. Agora, há pouco tempo atrás, 100 e poucos anos atrás. Alguns aqui quase já eram nascidos. Mas glória a Deus por isso, porque se você viveu 100 anos, você, meu Deus, isso é um presente, uma dádiva. Em 1927, surgiu a invenção da televisão, transmitindo então a imagem pela primeira vez, uma imagem em movimento. 1927, amados, esses dias. Estão falando de 500 anos, não estão falando de 1000 anos atrás, não, estou falando agora, coisa de 100 anos. 1954, agora já tem um monte aí que já nasceram. O primeiro computador comercial foi lançado. 1976, pastor Deva estava com 5 anos de idade, pisando os pés aqui nessa terra abençoada, essa terra de milagres. Foi o ano que eu cheguei em Sinop. 1976, a Apple lança os primeiros computadores pessoais, te dando o direito de você ter um computador pessoal. Agora todo mundo tem aí na mão. 1990, queridos, Tim Berners-Lee desenvolve a World Wide Web, WWW, que alguns entendem que é o 666. Ou as 3 empresas do menino, todas XXX, porque se você vai para numerologia, essas letras têm tudo a ver com o texto que lemos relacionado ao número 6. Não fique assustado. Em 1990, esse homem tornou a internet acessível ao público em geral. 90, mas 90 agora aí, ó. Não é 890, é 990. Quem lembra do celular tijolão? Você teve um daquele? Eu me lembro um dia, eu estava em Cuiabá, não sei o que fui fazer lá. Aí passando assim de carro, estava chuvoso, entrando ali na Várzea Grande, era bem cedo, e houve um acidente. E nós passamos ao lado do acidente, não me lembro nem quem estava comigo, mas essa memória eu tenho. Passamos ao lado do acidente. O que me chamou a atenção não foi o acidente, nem os acidentados, foi uma pessoa do lado de fora do carro falando no celular. Rapaz, o cara tem um celular, cara. Agora, esses dias, amados. Fundação do Google, 98. Vocês estão percebendo a evolução, como está diante dos nossos olhos? iPod, iPhone, iPad, aí não sei o quê. De 2000 para cá. De 2000 agora para cá.
20 anos, 20 e poucos anos. E hoje não se fala em outra coisa a não ser o quê? IA. Inteligência artificial. E talvez a inteligência artificial, que pode ser um dos grandes benefícios para a humanidade, pode ser também a forma pela qual a humanidade será emburrecida e manipulada. Por quê? Não preciso ler mais, não preciso estudar mais, não preciso pesquisar mais. É claro que é uma ferramenta poderosa nas nossas mãos, sim. Mas você já parou para pensar o perigo que isso vai trazer para a humanidade? Inteligência artificial. Cria-se um vídeo com a sua imagem ou com a minha imagem, falando aquilo que a pessoa bem entender, fazendo cenas obscenas, ou, sabe, são a criatividade do diabo, amados. E olha quem empresta a mente para o diabo, que doideira. Pode-se criar qualquer coisa a meu respeito, a seu respeito, e soltar na rede. Agora fala para mim, como recolhe isso depois? Como prova isso depois que não é verdade? Essa semana eu fiquei sabendo de uma história, soltaram aí na cidade acerca de uma pessoa. Não vou dar nome porque você conhece. Eu falo assim, você fica, quem é? Meu Deus, fala. Tal da curiosidade, né? Mas a pessoa estava preocupada com uma notícia que soltaram a respeito dela. Ela falou, não, a notícia não é bem essa não. E eu me defendo agora? Faço outro vídeo me defendendo? Não, amada, agora já foi. Não tem mais jeito, já soltou. Quanto mais você tentar ficar se justificando agora, é pior. Então, queridos, nós estamos vivendo esse tempo, inteligência artificial. Tudo isso faz parte de um sistema de controle digital para a humanidade. Vigilância da massa humana, é o que o texto diz. E os humanoides? O que dizer dos humanoides? O que são humanoides? São seres humanos robôs. Estão aí. Profecias que já se cumpriu. Está acontecendo. E essa profecia dos humanoides, dos robôs, que é a mistura do ser humano com a máquina, isso é profético. Quando Deus dá a visão da estátua que Daniel viu de Nabucodonosor, onde ela tem cabeça de ouro, onde ela tem peitoral de prata, onde ela tem as suas cinturas de bronze, onde ela tem as suas pernas de ferro, e cada uma dessas fases são fases de impérios que lideraram e que governaram sobre a terra em seus dias. É registrado como essas fases. As suas pernas de ferro é o tempo do império, do governo do Império Romano, mas a última etapa são os pés, que muda também a matéria dos pés. E a Bíblia vai dizer que os pés da estátua é de ferro com barro. Ferro e barro. A fusão do ferro com o barro. O barro fala da humanidade do ser humano, porque todos nós somos barro. E você nada mais é do que um barro. Que Deus fez, soprou um fôlego de vida em você e te deu vida. Aquilo que você chama de a minha vida faço eu o que eu bem entender. Vai, barrinho. Daqui a pouco o Senhor te manda de volta para o lugar de onde você veio. Do pó fostes tirados e para o pó voltará. A questão é a alma. Para onde irás? A tua alma. Mas os pés da estátua é ferro e barro, falando da última profecia do tempo de governos humanos, onde seres humanos estariam misturados com máquinas. Mas a Bíblia diz que uma pedra foi cortada sem auxílio de homem, de um determinado lugar, e lançada, não por mãos humanas, no pé dessa estátua.
e aí então essa estátua toda é esmiuçada e ela cai por terra, dizendo que a nossa rocha, que é Cristo Jesus, virá e destruirá todos os governos que já passaram e que ainda virão sobre essa terra, mas nenhum deles ficará de pé diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, e o seu nome é Jesus Cristo, que nós celebramos nessa noite. Jesus virá julgar, e espero que em bem breve, porque o mundo está bem fora da rota. Seres humanos estão amados, então tudo isso é profecia. E da estátua de Nabucodonosor, cabeça, peito, cada império desse, tudo isso já passou, já foi, já era. Nós estamos vivendo agora essa fase do império, de um governo aí, ferro e barro. E nós estamos assistindo diante dos nossos olhos. Precisamos entender um pouco mais da escatologia bíblica, das profecias, para que nós possamos saber de fato que tempo nós estamos vivendo. Não há mais nada do pé para baixo, amados. Agora é só essa pedra que é a rocha, que é Cristo, que virá para destruir essa estátua. Os governos que vão ter que se submeter diante do senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito se pergunta, qual é a relação, pastor, desse avanço da tecnologia no cumprimento das profecias? Será que isso tem alguma coisa a ver com a vinda, com a volta de Jesus? O que vocês acham? Claro que tem. Tudo isso tem muito a ver, é claro que sim. E o nosso maior desafio como igreja, amados, é saber de fato qual é a postura da igreja, nosso, como cristão, o teu posicionamento. Agora é muito importante, tem que estar muito atento, vigilante, não dá para brincar mais. Olhe os sinais, perceba, se encha do Espírito Santo, use a tecnologia para os benefícios do reino dos céus, porque do jeito que o anticristo vai tentar usar para te prender, para te cercar, para plantar um chipzinho em você, a marca da besta em você, para ter domínio sobre você, enquanto isso não acontece em massa mundial, de forma global, usemos a tecnologia para anunciar a Jesus Cristo como Senhor dos Senhores. Mas eu não sei quanto tempo você usa suas redes sociais em favor do reino de Deus. Eu só sei que hoje você usou, sim ou não? Quem usou a internet hoje? Levanta a mão. Fala a verdade, crente. Levanta a mão aí. Agora a pergunta é, para qual motivo? Para qual motivo? Porque você pode sair daqui e usar as redes sociais para impactar outras vidas, amigos, parentes, não sei, alguém pode ver um vídeo seu dizendo, saí de um culto, onde eu ouvi um pastor pregando uma palavra que eu não havia prestado atenção nisso ainda, e isso me chamou a atenção e mexeu comigo. Então eu estou aqui usando as redes sociais agora para dizer, em breve Jesus voltará, mas antes que ele chega tem toda uma manipulação, tem todo um sistema tentando tirar o foco do cristão, do crente, da igreja, tentando nos desviar dos propósitos de Deus. Mas hoje eu recebi o alerta de Deus para avisar você que está me vendo do outro lado. Use em favor do reino de Deus, porque toda essa evolução, amados, ela tem dois objetivos. Primeiro, ela serve como plataforma para o surgimento do anticristo. Segundo, toda essa evolução serve também para nós usarmos a tecnologia em nosso favor, para anunciarmos às nações que Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. Queria falar mais aqui desse anticristo, que é um anticristo. Ou quem é? O anticristo pode ser um sistema. O anticristo pode ser um sistema. Mas o anticristo também, a Bíblia diz que será uma pessoa. E inúmeros textos vão dizer que o espírito dele já opera. Desde os dias de Jesus, o espírito do anticristo já opera sobre a humanidade. E ele vem trabalhando. Vem trabalhando. Mas como ele não podia agir antes do tempo,
porque havia uma profecia, porque ele precisa de todo essa globalização, dessa comunicação mundial, ele precisa disso. Para manipulação em massa, precisa disso. E como que manipula? Manipula pessoas que não têm conhecimento, porque quem tem conhecimento não se permite ser manipulado por qualquer conversa. Agora, quem não tem o conhecimento daquilo que está acontecendo no mundo, daquilo que é profecia, daquilo que é palavra de Deus, igual gado, sim. Por isso eu venho aqui nesta noite, trazer um alerta para a igreja. Busque o conhecimento da palavra de Deus e fique perceptível aquilo que está acontecendo no mundo. Se for usar as redes sociais, pesquise, busque informações, mas leia a palavra para saber o que a palavra está dizendo a esse respeito. Para que não sejamos enganados, porque o próprio Jesus vai dizer: muitos serão enganados, até mesmo os meus escolhidos. E eu não quero ser escolhido por Deus e depois ser enganado pelo diabo, não. E nem permitir também que a igreja na qual eu sou pastor seja enganada. Mas a profecia está diante dos nossos olhos. Coloque na tela 2 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do verso 1. E esse texto fala um pouco desse surgimento. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus, deixa eu pegar na minha Bíblia aqui, que fica mais fácil. No que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos, a que não vos demovais. Essa palavra significa assim: não fiquem abalados com isso. Não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós. Olha que incrível isso aqui, o que Paulo vai trazer, a forma como ele vai expor isso aqui. Ele vai dizer: supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então ele vai dar um exemplo. Vamos supor que chegou o dia do Senhor. Verso 3: ninguém de nenhum modo vos engane. Por quê? Porque os dias que antecedem o dia do Senhor serão dias de grande engano e grande mentira. E as redes sociais estão aí para isso. O IA está aí para isso, para enganar. A Bíblia diz que o anticristo ele vai vir com poder e glória. Mas eu penso assim, muita coisa não vai precisar ele fazer mesmo. Ele vai usar as ficções científicas que a inteligência artificial proporciona para que as pessoas vejam e falam: uau, esse cara, eu preciso segui-lo. Porque o engano e a mentira provém dele. Já que o diabo é o pai da mentira e ele é o filho. E aqueles que mentem também são netos, sobrinhos, parentes de alguma forma. Então, queridos, ele vai dizer: porque isto não acontecerá sem que primeiro venha o quê? Venha a apostasia. Diga comigo, apostasia. Apostasia significa o abandono da fé. Apostasia significa um tempo de grande frieza espiritual. Por isso que aqui nós estamos focados o quê? Na oração, no jejum, na palavra, porque essa é a única maneira de nos mantermos firmes e fervorosos como cristãos plantados na terra. Fica 2 domingos sem vir no culto para você ver o que acontece com você. Vai esfriar. E depois que esfria, fica difícil reaquecer. Antes que venha a apostasia e seja revelado, é um outro sinal que antecede a vinda do Filho de Deus. Então, engano, diga comigo, engano, apostasia e a revelação do filho da iniquidade. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. E olha só como ele virá: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto.
não haverá mais Bíblia. Vai na Coreia do Norte. Coreia do Norte já vive isso aqui, já é uma realidade. Mas tudo que se direciona a culto a Deus é extremamente proibido, com castigo de morte. Uma manipulação em massa, um governante conseguiu manipular uma nação inteira, e a nação inteira se submeteu a esse jugo de escravidão. São escravos de um sistema onde não dão a liberdade das pessoas se expressarem a sua própria fé e seguirem o Deus que elas quiserem. Já é realidade, a qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Não haverá mais igreja. Haverá uma perseguição muito, muito, muito terrível aos cristãos. E você precisa estar preparado para isso. Porque, ao meu modo de ver, nós seremos arrebatados um pouco antes que tudo isso aconteça. A minha fé, na minha teologia, na minha forma de crer, a igreja será arrebatada um pouco antes que isso tudo aconteça. Mas nós precisamos estar atentos para ser igreja, o qual se opõe e se levanta contra tudo aquilo que se chama Deus e objeto de culto, ao ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando como se fosse Deus, uma construção de um templo lá em Jerusalém, onde alguém vai sentar lá. Pesquisa aí. Na hora que sair daqui, pesquisa, construção do 3º templo em Jerusalém, para você ver essa profecia. Daqui 100 anos, não, amados, já está pronto o projeto, está tudo pronto. Já falei outros dias aqui, mas é importante repetir e repetir e repetir. Os utensílios que serão usados no templo, onde esse anticristo aqui que vai se assentar lá, e vai achar que é Deus, pensando ser Deus, já está tudo pronto. Os sacrifícios, falei outro dia aqui, sobre as novilhas que serão sacrificadas, já está tudo pronto, são profecias, que já se cumpriram, como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis, olha que incrível isso aqui, e agora sabeis o que o detém. Então existe uma força que o detém, para que esse espírito não governe, não domine, não opere totalmente e completamente. E que força é essa? Essa é a força do Espírito Santo de Deus que age através da igreja ainda. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, a igreja continua sendo a autoridade de Deus aqui na terra. Mas quando a igreja for arrancada, aí já não haverá força mais. Mas veremos o surgimento dele, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Verso 7, com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Que é a poderosa força do Espírito Santo que habita em mim, que habita em você. Então, amados, isso tudo já está acontecendo, já é realidade. Há uma preparação para um controle da massa humana, câmaras, biometria, tudo isso será usado para rastrear e perseguir o povo. É bom, parece ser bom, e é de fato bom. Hoje você consegue resolver tantas coisas que antes era tão burocrático, mas é profecia, fique atento. Engano, economia global, eliminação do dinheiro físico para controle das transações via sistema digital, implantação da moeda única, porque haverá um governo único, tem que ter uma moeda única, para que tenha uma única também religião, e adore somente um Deus, que é o anticristo, que vai se colocar como Deus. Eu não sei se você já sabia isso, mas é meu papel te alertar e te avisar, isso tudo já está pronto. E você está esperando o que ainda, amado, para decidir-se por Jesus Cristo? Você está esperando o que ainda para trazer a sua família inteira aos pés de Jesus? Mas tudo começa a partir de você, de uma decisão sua.
o engano, a manipulação. Com o avanço, amados, da inteligência artificial e das redes sociais, haverá grande manipulação da verdade, e muitos serão enganados. Falei hoje pela manhã, essa semana, tomei um golpe. Não vou nem pedir quantos já tomaram aqui, porque eu sei que tem várias pessoas que já levaram o seu dinheirinho também. Fui renovar, Rodrigo, minha carteirinha de pesca, acho que falei contigo, né? Fui renovar minha carteirinha de pescador amador, entrei lá no Google, Gov, porque renova pela SEMA, renova pelo Gov lá. Entrei lá, Gov, o primeiro que tinha, cliquei, e na pressa ali, porque já estava saindo para o Rio, a taxa, 60 e pouco, paguei. Aí já entrou em uma outra página, já mais 30 e poucos de contribuição ambiental por uma lei que foi lançada em 2024. Pago também, vou ajudar o povo aí. Paguei também. Agora, uma nova lei que se você quiser ter uma carteirinha vitalícia, pague mais uma taxa. Eu falei, caí no golpe. Porque não existe isso. Todos os anos você tem que renovar a carteirinha. Pronto, lá foi 100 e poucos. Mas que Deus abençoe esses miseráveis, golpistas do inferno, filhos do anticristo. Tem gente que vive disso hoje, amados. Daqui a pouco não vai ter mais assalto a banco de metralhadora, ninguém vai se meter a besta, andar armada, assaltar com metralhadora, por quê? Essa semana eu vi um videozinho, e sei que a inteligência, esqueci de falar isso de manhã, saí daqui, Márcia, Reuel já me pegaram, pai, aquele vídeo é IA, é inteligência artificial, não é verdade. Eu sei que não é verdade, mas se quiserem fazer aquilo hoje, já é possível, isso que eu quis dizer, mas não expliquei tintim por tintim. Mas eu vi um vídeo onde um rapaz jovem assaltou uma loja, um comércio, e quando ele foi saindo assim, já o drone, polícia, tal. O drone era da polícia, e abordou o jovem, e no drone tinha 2 algemas assim, e já mandou a algema para ele, ele pegou assustado, e aí a voz já saía do drone, já na abordagem, dizendo para ele, coloca as algemas no seu braço. Aí ele ficou pensativo, daí ele insinuou que iria fugir, aí o dronezinho já apontou 2 armas para ele, uma de choque e uma de tiro, e assim, não tente nenhuma reação, senão você será atingido, tal. Aí o rapaz, plec, e o dronezinho foi acompanhando ele até a delegacia. Eu sei que é IA, agora fala para mim, você acha que já não há tecnologia suficiente para fazer isso hoje? Sim ou não? Amados, quem já faz caça com tecnologia, e há 30 anos que já tem os caça aí, que esses trem que voa sozinho aí, tem uma doideira de tecnologia aí, você acha que eles já não tem hoje tecnologia para fazer isso? Claro que tem. E você acha que vai ser assim daqui a pouco, sim ou não? Vai ser assim. Engano, manipulação, muitos serão enganados, porque o diabo é o pai da mentira e ele vai usar. Diante desse cenário, como igreja, como nós devemos nos comportar, amados? Estar atentos, orar muito, orar, vigiar para não cair no engano, discernir os tempos para não ser tomados de surpresa. Discernindo os tempos, olha só o que diz 1 Tessalonicenses 5,4, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Vai pegar o povo aí que não vem para o culto, que não vem para a igreja, e não quer saber de nada com Jesus. Esses serão enganados sim, tomados de surpresa. Mas eu e você não, porque nós estamos vivos por uma só esperança, que Cristo é a nossa esperança. E o Espírito Santo não deixará com que nós sejamos enganados. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, tampouco das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Vigilância, sobriedade, a luz das Escrituras Sagradas é o único meio de percebermos o que é de Deus e o que não é de Deus. Então devemos nos preparar espiritualmente, sabendo que essa batalha, ela não é apenas uma batalha política, não, como muitos pensam, não é uma batalha tecnológica, não, como muitos a enxergam, tampouco uma batalha religiosa, uma briga entre religiões, não, há uma batalha espiritual sendo travada pela minha alma e pela tua alma.
Como Paulo vai dizer, nossa luta não é contra sangue e carne, mas sim contra principados, potestades, espíritos dominadores, que estão alojados nas regiões celestiais. Em Cristo Jesus nós temos a vitória contra essas forças espirituais do mal. Tudo que o diabo quer, amados, é a alma do ser humano. E ele vai fazer uso da tecnologia, de todos os recursos, de todas as formas, para alcançar o maior número possível de almas. E muitos estão esperando a vinda daquele que já veio. Não estão percebendo aquilo que já aconteceu ou aquilo que está acontecendo. Que hoje esta palavra possa falar ao seu coração. Quer usar a tecnologia? Use em favor do reino de Deus para anunciar a Cristo Jesus, até que Ele venha. Estamos vivendo tempos proféticos, sim, escatologicamente, tempos proféticos. Mas a coisa vai estreitar mais, e eu não quero aqui ser um pastor que não, vai estreitar o negócio, vai estreitar, e só vai permanecer quem tiver escondidinho no pé da cruz, aos pés de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Feche teus olhos. Oh Jesus, nós aguardamos a tua volta, o teu retorno, Senhor. Como igreja, o Senhor nos plantou nesta cidade. Que os nossos olhos espirituais sejam abertos para que possamos ver aquilo que o Senhor está fazendo de uma forma global. Que possamos entender o que está acontecendo no mundo neste exato momento, Senhor. Não queremos ser confundidos, tampouco enganados pela ação espiritual que já age nesse mundo. O espírito do engano, da mentira. Senhor, que o teu Espírito Santo nos conduza de verdade em verdade, de vitória em vitória, dia após dia, Senhor. Livra-nos, ó Deus, livra-nos da apostasia, livra-nos da frieza espiritual. Pai querido, em nome de Jesus, que a nossa alma, a nossa vida esteja completamente segura em tuas mãos, Senhor. Que possamos perceber que tempo é esse, que momento é esse, aquilo que a Bíblia já declarou, em nome de Jesus Cristo. Amém, louvado seja Deus. Amém?